Oi, turminha do segundo ano, chegou o momento da gente fazer nossa aulinha de história da semana, né? Então, vocês vão abrir o livro de história na página 9, pra gente iniciar os nossos estudos, tá bom? Então, na página 9, nós vamos falar sobre as fontes históricas, que a gente começou já na aula passada. Quais são as fontes históricas? As fontes que a gente busca um pouco da história da nossa vida, né? Então, vamos começar. Estudamos que, para descobrir as histórias do passado, é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Então, quando alguém conta uma história pra gente, a gente às vezes fica pensando, será que é verdade ou só está na imaginação, né? É através das fontes históricas que a gente vai descobrir quando a gente tem dúvidas sobre aquele acontecimento que foi contado pra gente, né? Então, vamos ver. Diga aí, acompanhe com o professor a leitura deste texto. Então, vamos ler, né? Com bastante atenção, tá, gente? Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo e, a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita, né? Irmãos Grimm, Branca de Neve, né? São Paulo, editor Geração Editorial, 2012, páginas 5 e 6. Então, vocês têm o textinho e vocês vão fazer as atividades, né? Após a leitura, responda as questões. Você conhece a história? Identifique-a. Essa história a gente está trabalhando em outra disciplina, lembra? Letra B. Essa é uma história real ou imaginária? Aqui a tia Zilda está pedindo novamente, porque às vezes pensa, aula de história não precisa escrever letra maiúscula em início de frase. Qualquer lugar, tá? Mesmo que seja a resposta que for, vocês iniciam com letra maiúscula e o ponto final, tá bom? Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Então, nossas histórias que a gente lê, que as histórias infantis, né? Elas não têm como a gente procurar em fonte histórica, porque foram criados pela imaginação de um autor, né? Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Agora, as histórias reais tem como a gente pesquisar e verificar, né? Sobre a história, sobre aquele acontecimento. Na página 22. Interpretando. Você sabia? Um diário de viagem é o relato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia em uma viagem. Então, quando a gente está viajando, quer relatar tudo o que vai acontecer na viagem, você vai registrando, fazendo um relato daquilo, tudo que você está vivenciando, as coisas que você está fazendo, está vendo, né? No passado, o Brasil foi governado por um imperador, Dom Pedro II. Em uma das viagens, Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele em um diário. Então, vocês têm aqui uma carta. Foi a carta que Dom Pedro II fez, foi registrando, né? Tudo que os acontecimentos que ele ia passando, as coisas que ele ia vendo, ele fez tipo um diário, né? Anotou tudo aqui.
Mas será que dá pra gente ler? Não dá. O que você, esse QR Code aqui, tá? É para você, mostrando que vocês têm que ver através de uma lupa, a gente consegue fazer a leitura, porque lupa não aumenta o tamanho. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente poderia fazer, porque pegava na escola. Mas aí, quem não estiver em casa, se na oportunidade, puder procurar alguém que tem, né? E quem tiver, aí vocês conseguem ler esse relato de Dom Pedro II através da lupa, tá? Que é aquele aparelhinho que a gente vê em grau aumentado. Lembra do aumentativo que a gente trabalhou em português? Pois é, então a lupa faz aumentar o tamanho das letras, aí tem como ler. 11/7/1876. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto, houve tremenda trovoada e sempre quente a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço o tempo como a do verão aqui. Daqui é um pedacinho do relato que ele fez na escrita, mas aí aqui mostra tudo que ele foi relatando, né? Isso aqui é só um pedacinho mostrando o que ele foi anotando num pouquinho que ele vivenciou nessa viagem, né? Ó, viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos em 1876, no Museu Imperial em Petrópolis, né? Então, vocês, quem puder, quem tiver em casa uma lupa, né, ou conseguir com alguém, aí vocês conseguem fazer a leitura, tá bom? Anotações do último dia de viagem no diário de Dom Pedro II, que foi aos Estados Unidos em 1876. Então, olha aqui, isso aqui é do último dia, tá? Essas anotações que ele fez, que é o que, para vocês identificar o que ele escreveu, tem que ser através de uma lupa. E isso aqui é um relato, aí tem como, tipo como fosse um documento, aí ele tá contando a verdade, um pouco da história dele, né, através dessa escrita. Então, vamos lá. Após a leitura do documento, responda às questões com a ajuda do professor. Pede ajuda e alguém que está do lado, tá? Qual é a data do documento escrito? Em que local o registro foi feito? Então, se não der conta de fazer sozinho, pede ajuda, né? Letra C. A quem pertencia o diário de viagem? D. O que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica? Assistir a um filme, ler, observar uma pintura. Então, como é que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica, né? O que você fez? Você assistiu um filme, você leu ou observar uma história, uma pintura? E observe este documento fotográfico. Aqui também é como se fosse, quando a gente, lembra que eu já falei, quando a gente viaja, a gente registra através das fotos, né? Ou um casamento, um aniversário, uma reunião de família, né? Então, aqui esse QR Code vai falar sobre fontes históricas, né? Ó. Então, vamos ver. De acordo com o que você estudou sobre fontes históricas, marque um X na alternativa correta. Então, vocês estão observando aqui o registro, né? Aqui, ó, Samuel Mason, né? Dom Pedro II, nas cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, em 1876, né? É uma fotografia, tá vendo? Vocês vão observar que praticamente igual, né? Muda alguma coisa, né? O que será que vai mudar? Vamos observar, né? Então, é uma lembrança, uma foto que vai contar um pouquinho sobre essa história, esse pedacinho da vida dele, foi esse passeio que ele fez, né? De acordo com o que você estudou sobre fontes históricas, marque X na alternativa correta.
O diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história imaginária? O diário de viagem e as fotografias são documentos que contam uma história real? Então, um diário, que é igual a esse aqui, ó, na página que ele relatou o que ele fez, né? Ou uma fotografia que ele tirou durante uma viagem, vai contar. São documentos que contam uma história imaginada ou são documentos que contam a vida real? Marca aí um X, tá bom? Então, agora vocês vão pausar o vídeo para vocês realizarem as atividades, tá bom? Então, vai com muita atenção para depois a gente fazer as correções.